foi Cartas do Novo Testamento, certo? Não, essa nós vamos fazer agora. Cartas é o de hoje. Evangelhos e Atos. Uhum. Acho que Jaqueline entrou. Olá, Jaqueline. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. E também Então Luiz. tá bom. Eu não sei se vocês estão me vendo. Estão vendo, não? Não, tá tudo escuro. Tá, vou É ver como aqui. se estivesse com a luz apagada. Ou então alguma Pronto. coisa tá pronto. Já liguei a câmera. E Luiz, tô te vendo bem. Pronto. Então, de repente a gente espera mais um pouquinho, né? E a gente começa. Como todo mundo passou de semana? Foi tudo bem, Com tudo jóia. alguma coisa exciting? Possa ter acontecido aí Tudo normal. um emprego novo, Trabalhei ou final então de semana. trabalhando. Você É. trabalha com o quê, Jaqueline? Eu trabalho no Lina, supermercado. Minas. Legal, legal. É lá perto da igreja, né? Na rua da igreja ali, né? Não, eu trabalho aqui na 130, porque eu moro aqui em Albor Bay, né? Ah, tem outros também, né? Eu pensava que só tinha um. É uns 4 ou Não, 5 tem Linas, não tem? É 5. mesmo? Vários, né? Tá Rapaz, com eu acho que aqui eu 5 fiquei agora? parado Aqui. no tempo. 1, Porque 2, quando eu cheguei aqui em 3, 4, Calgary, 5. Tem tinha. 5. Eu acho que quando só tinha um, quando eu cheguei aqui em Calgary. Mas esses outros foram tudo de 4 anos para cá. Exato. Ah, faz sentido. E você, Luiz? Como é que estão aí o Tô mercado de naquela fase trabalho? do... Cara, tá difícil, viu? O mercado de trabalho aqui tá... minha empresa anunciou reestruturação, a gente só tá... Tá todo mundo no Brasil, a gente Já chama de dá aquele projeto nervoso, hein? lagarta, né? Hã? Ah, meu Deus do céu. É. É por isso que tá todo mundo passando para TI, né? Porque pelo menos o mercado ainda. Não tem crise em TI, parece, né? Rapaz, tem alguns amigos meus que acabaram perdendo o emprego também e tudo, mas passa um tempo, né? Desempregado, depois arruma outra coisa logo. Cara, mas eu sei que aqui tava participando, tô participando ainda, né? Tem um departamento, né, de Calgary que chama Calgary Economic Development. E basicamente o que eles fazem projetos para meio que para entender meio que um planejamento estratégico para os próximos anos de Calgary, né? Como que Calgary Uhum. vai desenvolver e tal. E Sim. aí eles pediram para lá para a empresa um projeto meio que um forecast de demandas de trabalho daqui uns 5 anos, mais ou menos, né? Aqui para Calgary. Para eles entenderem para cada indústria o que eles vão precisar contratar, qual que é o skill que está faltando no mercado, que aí eles elaboram, a partir daí eles elaboram estratégias para atrair essa mão de obra que eles precisam, né? Uhum. Mas É bom. como parte desse estudo, eles fizeram meio que um round table com vários setores, eles chamaram meio que diretores das principais empresas que tem aqui, sabe? De vários setores, de agro, de oil and gas, das próprias faculdades, né, de Calgary, isso era um round table, assim. E aí a gente Legal, é estava bom falando, participar dessas coisas para poder ficar não, mais por dentro, né? é legal, mas assim, o que eu, um pouco que a gente estava vendo era, para mim foi novidade, né, para vocês que estão aqui mais tempo, acho que é mais normal, né, mas como as estações definidas aqui também requerem mão de obras diferentes em tempos diferentes, né? É E aqui tem verdade. uma demanda muito grande assim no verão por muitas coisas, turismo, agricultura, tem várias coisas, né? Construção que bomba no verão, mas chega no inverno, os caras também sem ver o que fazer, né? É duro, sim, essa dinâmica de trabalho para algumas indústrias, né? É verdade, é verdade. Bom, eu espero que eles consigam modificar, né, o núcleo de business daqui de Calgary ainda é muito voltado para o petróleo, né? Tá em Alberta em si.
Mas o TI está crescendo muito por aqui, né? Está querendo botar o polo realmente por aqui e tal, e eu acredito que o negócio vai mudar um pouquinho. Mas então, gente, vamos começar aqui o estudo. Vocês topam? Vamos ver aqui. Ok, então a gente começa hoje a lição 3, né, do nosso segundo módulo. Quem é que fez o primeiro módulo? Tanto comigo, eu acho que só a tua esposa que fez, não foi, Luiz? O O primeiro. Fundamentos? Sim. Ou tu Eu, fizesse eu fiz também? uma parte, eu fiz uma parte do fundamento, só que aí eu fui para Toronto. Acho que a época que você deu a sua parte, eu estava em Toronto. Aí fiquei Já querendo bastante. ser. Entendi. E já querendo você fez o fundamento, não? Aqui, a lição, a primeira? Fiz. Fundamentos seria um módulo, o primeiro módulo, né? Que esse aqui é o segundo módulo, né, do discipulado. Ah, E não fiz. não, né? Não é pré-requisito, né? Mas a gente só encoraja, né? Flávio, acho que você também não fez, não foi, Flávio? Não. Pronto, mas não tem Então, problema. Os fundamentos é mais a questão sobre os primeiros passos na fé, né? Assim, as crenças que nós temos, que seria o âmago, né? O core da nossa fé cristã, né? Como a Trindade, a Bíblia como a palavra de Deus, né? A inerrância, a infabilidade da Bíblia, batismo, oração, leitura bíblica, né? Todos esses tópicos a gente tratou nos fundamentos. Então, quem tiver interesse depois de fazer fundamentos, seria muito legal. Bom, então a gente chega hoje no a lição 3, que seria sobre as cartas do Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento, ele é das cartas que foram escritas pelos apóstolos, endereçada às igrejas, né? E tem algumas cartas que são mais longas do que as outras. Outras cartas são divididas em primeiro, segundo, terceiro, né? Eu sei que a primeira carta de Paulo, houve uma carta anterior que Paulo escreveu aos Coríntios, antes daquela primeira carta. Então, aquela primeira carta seria uma segunda carta, vamos dizer assim, e a terceira carta e a segunda carta seria uma junção de umas duas cartas que ele escreveu, né? Então, assim, você vai ver, tem algumas nuances, né, sobre as cartas, mas a grande maioria, elas são realmente carta com início, meio e fim, né, com aquela saudação, né, seguindo aqueles parâmetros daquela época, né, da forma com que eles escreviam as cartas, né? Então, as cartas foram escritas por Paulo e outros apóstolos para compartilhar instruções específicas às igrejas formadas em suas viagens missionárias. Muitas dessas cartas eram compartilhadas entre as igrejas para esforço da estrutura e doutrina da vida cristã. Então, no contexto histórico e literário das cartas, a gente vai ver esse vídeo aqui, mas o vídeo vai discutir sobre o contexto histórico das cartas do Novo Testamento, como elas eram endereçadas, né, às comunidades dispersas, seguidores de Jesus em cidades do Império Romano. Ao ler as cartas, é importante considerar três níveis de contexto: a narrativa geral das Escrituras, a cultura do Império Romano no primeiro século e os desafios específicos enfrentados por cada comunidade e igreja. Compreender esse contexto ajuda os leitores a compreenderem melhor o significado e a relevância contemporânea dessas cartas. Então, eu vou passar esse vídeo. Vamos ver se você consegue escutar, senão eu vou mudar aqui a. Deixa eu ver aqui. Pronto.
Me dê um legalzinho se você conseguir escutar o som. Perto do final da Bíblia, existem 21 cartas escritas para as comunidades de seguidores de Jesus que estavam espalhadas pelo antigo Império Romano. Cartas? Como se eu estivesse lendo a correspondência de alguém? Sim, essas cartas foram escritas pelos apóstolos, isto é, os homens que Jesus escolheu para espalhar as boas novas do seu reino. E eles escreveram aos seguidores de Jesus vivendo em várias cidades do Império Romano. Todas essas cartas foram escritas no estilo de prosa, chamado... Mas se eu estou lendo uma carta que não foi escrita para mim, devem existir muitas informações contextuais que eu deveria saber, mas não são mencionadas. Exatamente. E as cartas da Bíblia não são diferentes. Certo, então vamos falar sobre como ler as cartas do Novo Testamento no contexto histórico. Quando lemos as cartas do Novo Testamento, é importante lembrar que existem 3 níveis de contexto histórico. Primeiro, lembre-se que todas as cartas se encaixam no enredo geral das Escrituras. É isso aí. Essa história começa com Deus criando a humanidade como parceiros no governo da criação. Mas nós decidimos governar sozinhos, o que trouxe violência, exílio e morte. Apesar disso, Deus faz uma promessa a um homem chamado Abraão e diz que, por meio dele e seus descendentes, todas as nações receberão vida e bênçãos, renovando a visão de Deus para a humanidade. E Jesus disse que veio para cumprir aquela promessa por meio da sua vida, morte e ressurreição. Certo, assim os apóstolos se consideravam mensageiros, anunciando a chegada do reino de Deus em Jesus. É o caso do apóstolo Paulo quando ele escreveu às igrejas nos lares em Roma. Ele disse que a sua tarefa era chamar pessoas de todas as nações a serem fiéis a Jesus, o exaltado Rei do mundo. Ele foi corajoso de dizer isso para as pessoas que viviam na capital do Império Romano, cuja fidelidade deveria ser somente a César. Sim, e isso nos leva ao segundo contexto importante para entendermos as cartas do Novo Testamento. A cultura do Império Romano no primeiro século. Roma governava todos os territórios em torno do Mar Mediterrâneo. E eles governavam o Império Romano conquistando, escravizando seus inimigos e cobrando impostos pesados. O imperador e um pequeno círculo de pessoas controlavam todo o poder e riqueza. E sabiam como lidar com quem ameaçasse a ordem social. A maioria do povo vivia sem muito dinheiro ou estabilidade. Existia uma hierarquia muito clara na cultura romana. Homens de famílias importantes, com dinheiro e educação, podiam avançar na sociedade. Mas mulheres, escravos, crianças e os pobres estavam sempre em desvantagem e eram tratados como inferiores. Porém, na comunidade dos seguidores de Jesus, todos eram tratados com muito amor e tinham a mesma dignidade. Isso mesmo. No mundo romano, quem tinha status elevado não se associava com os que estavam abaixo deles. Mas os apóstolos diziam que através de Jesus, Deus oferecia o dom do seu amor a todos, não importa sua condição social. Então, nesse contexto, essas cartas iam contra a cultura romana e derrubavam as barreiras entre as pessoas. Exatamente, isso nos leva ao último nível de contexto. O contexto local de cada carta. Você está falando dos problemas específicos na igreja de cada cidade que levaram ao envio da carta? Sim, como na carta de Paulo aos cristãos de Roma. É tentador ler essa carta com foco somente na teologia importante que ela contém e esquecer por que ele a escreveu. E por que ele a escreveu? Bom, quase no final ele diz que as leis relativas a alimentos e dias santos causavam polêmicas entre os seguidores de Jesus que eram judeus e os que não eram. E isso estava criando divisões na igreja. Se ler com atenção, verá que alguns cristãos de status social mais elevado estavam desprezando os seguidores de Jesus que eram judeus. E os cristãos judeus pagavam na mesma moeda, acusando os não-judeus de serem cristãos de segunda classe. Exatamente. Assim, todas as ideias e teologia na primeira parte da carta foram escritas para abordar esses problemas. Paulo reconhece que os cristãos romanos são muito diferentes em termos de cultura, teologia e condição social, mas quer que eles entendam que estão unidos pela fé em Jesus, que é o verdadeiro âmago da igreja. Certo, ótimo. Mas se a carta foi escrita para outras pessoas, o que é que isso tem a ver comigo? Eu não vivo na Roma antiga. Bem, nessas cartas vemos os apóstolos confrontando e transformando todos os aspectos da cultura e da vida do primeiro século com as boas novas sobre o Rei Jesus. E observando isso, aprendemos como essas boas novas podem também transformar a nossa cultura. Agora existe mais um passo que nos ajuda a ler as cartas do Novo Testamento, que é aprender a seguir o fluxo de pensamento da carta, do início ao fim. E isso é o que veremos a seguir.
Gente, como é que ficou o volume Pra mim desse... abaixou. Abaixou Ele no abaixou meio? depois de um tempo. Foi. É, Mas pra mim depois tava voltar. bom e ficou baixo depois também. Foi, né? Eu também notei ele sem som para mim, aí eu tive que mudar o meu som aqui. Eu acho que quando eu aumentei aqui para mim, abaixou para vocês. Eu não estava escutando direito. Mas na próxima eu vou tentar aqui para ver se melhora. Bom, contexto histórico, né? O que é que vocês tiraram daqui do contexto histórico? Alguma colocação? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo. Eu acho que, para mim, o contexto histórico é como a... Deixa eu mudar de tela, que não parece que eu estou olhando para outro lado. Para mim, eu acho que o contexto histórico mais relevante para mim é como as cartas meio que desafiam o status, não sei se é o status quo, mas como a carta meio que desafia o padrão, vamos dizer assim, romano, né? Como ela desafia as leis então é um pouco o que o Vítor falou, né? As mulheres, escravos, não eram considerados humanos, ou não eram considerados no mesmo nível, né? Assim como quem não tinha educação, ou quem era mais pobre, também era sei lá, considerado vamos dizer, de outra casta da sociedade, né? Uhum. E quando Então, essa Paulo ideia das fala... castas é interessante, né? A gente saber, né, que existia bastante naquela época, né? É. De classes sociais e tudo. Muito bem As colocado. cartas, assim, era como se fosse a tecnologia da época, né? Onde faziam as pessoas mudar de opinião através, eu acredito, né, que seja assim, não sei, mudar de opinião através daquelas cartas, porque não tinha Uhum. outro meio, né? Eles acho que conheciam só lá o Império Romano e pensavam que talvez aquilo seria certo, né? Não É. sei se eu estou falando alguma besteira. E tinha também, não, assim, é por aí também, Jacqueline. É, tinha também a questão das cartas, tinha tipos de cartas, né? Tinha carta que era lida em público. Então, por exemplo, você vai ver muito isso nos imperadores, no pessoal romano, quando vai mandar entregar uma carta, né? Chega alguém com a carta, abre e aí lê para quem está entregando, já para ter certeza de que eles vão, mesmo se não conseguir ler, né? Porque tinha gente que sabia ler, tinha gente que não sabia ler, e quem estava recebendo ia receber a mensagem, quer por oral, quer pela escrita, né? E tinha outras cartas que não, que era só para entrega. Entregava e pronto, tava livre, né? Não tinha. As cartas que eles escreviam, eles era para ser lida nas igrejas. A pessoa levava a carta com ela, quando eles escreviam, né? Eles entregavam para alguém de muita confiança. E essa pessoa, quando chegasse lá, ia fazer essa viagem toda, né? Quando chegasse lá, ao destinatário da igreja, eles iam ler para todos, né? Como se fosse assim, lá na igreja, por exemplo, Pastor Ben, ele abrisse, né, uma carta lá e lesse para toda a igreja, né? Que é o que a gente faz hoje em dia, né? Quando abre a Bíblia. Então, era nesse sentido aí. Isso é importante a gente saber, né? Que quando ele fala assim, vós sois a carta lida do Senhor, né? Ele era um elogio, dizendo assim, vocês portam a palavra de Deus em vocês, né? Não precisa nem uma pessoa escrever nada, porque pelo testemunho seu, você já é uma carta lida em público para as pessoas, né? Então, acho que é muito rico a gente entender esse contexto histórico, para a gente saber também, como o Luiz estava colocando, né, as castas que tinham, a questão também das alimentações que a gente falou da vez passada, né, que os judeus queriam que os gentios comessem aquela alimentação kosher dos judeus para se tornarem cristãos, né? Então, tudo isso lá na carta de Romanos mesmo
Isso aí é muito forte. O que Paulo está falando assim sobre essa disputa que havia entre os judeus e os gentios, estava muito acirrado ali. Então ele vai tratar isso também na carta. Então é importante a gente saber esse contexto, né? Para entender melhor. E Uma nesse, pergunta, Jefferson. sim, As cartas eram escritas em que? Em grego? Ou é é latim? as cartas do Novo Testamento, todas elas foram escritas em grego. Existe uma possibilidade de apenas a carta aos Hebreus ter sido escrito em hebraico, mas o Ah, resto, todas as outras cartas foram escritas em grego, né? Porque como a igreja foi enviada depois aos gentios e o grego era a língua clássica, né, a língua dos filósofos, da sabedoria, enquanto que o hebreu ou o aramaico era muito mais fechado ali para aquele povo, né? uhum, O grego era muito mais difundido, né? Entre o povo. Então tinha latim, né? Que era a língua do Império Romano. Tinha o grego, que era a língua da educação, dos filósofos, da sabedoria e tal. E tinha o hebraico, né? O aramaico, que era a língua local do povo judeu uhum. ali, né? Então é por isso que quando eles colocam lá, né, a insígnia em cima da cruz de Cristo, né, ele coloca em três línguas ali, né? Que é exatamente para poder todos que estavam ali de outras regiões pudessem entender. Mas no Novo Testamento, eles foram escritos em grego, já para ter um alcance maior. Entendi. E tanto é que antes mesmo de Jesus nascer, o Velho Testamento já tinha sido todo traduzido em grego para poder se expandir. Então Entendi. teve uma tradução toda, né, para poder ele não ficar apenas ali, né, preso para o povo, né? Mas, Pudesse. Desculpa. uma pergunta, Oi. qual que era o interesse deles? Porque, vamos ver, na minha concepção, né? Não sei se está errado. Uhum. O, o, o povo hebraico, eles consideravam que eles eram o povo de Deus, assim. Ou seja, não era qualquer um que poderia É. entrar, né, ser considerado judeu. Não é, é uma Uhum. questão meio que divina, não é uma questão que, eu quero ser você, né? Não, faz sentido assim a sua colocação, mas você tem que lembrar que Hum, no templo, quando você vai ver, tem lá os átrios, né, as divisões lá, e tem o átrio das mulheres, o átrio dos homens, aí hum, tem aí mais exteriormente assim, tem o átrio dos gentios, né? uhum, Então, não era apenas um local, atraía o templo lá de Salomão, que era uma das sete maravilhas, né? Um negócio bem suntuoso, atraía muita gente de todo o império, né? Que queria ir lá para ver e tal. Então, havia uma difusão do que uhum, era escrito, de toda a lei, né? Muito embora que eles não seguiam, mas não era interesse dos judeus que tivesse assim, mais interesse dos próprios gregos de saber o que é que eles criam ali, o que é que tinha ali que fizeram ele construir aquele templo suntuoso, né? uhum. Então, os gregos, eles eram interessados, eles eram estudiosos, Entendi, eles estudavam, né? Tudo, assim, toda a filosofia, toda a história do mundo, tudo daquela época, os gregos, eles tinham que saber, eles entendi. eram estudiosos, né? Então, vamos tocar esse vídeo aqui. Eu queria ver com vocês se o volume vai melhorar aqui com esse. Quase no final da Bíblia estão 21 cartas dos primeiros líderes do movimento de seguidores de Tá meio Jesus. baixo, Abaixo. assim. Foram escritas para pequenas Deixa eu comunidades. ver o que é que eu faço aqui. Vamos ver agora.
comunidades cristãs em cidades espalhadas pelo Império Romano. Porém, na antiguidade, escrever cartas exigia muito dinheiro e esforço. Por isso, cada carta era cuidadosamente estruturada, do início. O problema é que eu não escuto assim. Deixa eu ver se eu consigo botar um meio termo aqui. Ao fim. Isso Desculpa, pessoal. significa que devemos lê-las como uma obra literária conjunta. Então vamos falar sobre como ler as cartas do Novo Testamento em seu contexto literário. Dentre os primeiros líderes cristãos, o apóstolo Paulo foi quem escreveu a maioria das cartas. Temos 13 dele no Novo Testamento. Eu sempre imaginei ele sozinho no seu escritório, escrevendo longos ensaios teológicos. Paulo não trabalhava nem escrevia sozinho. Ele menciona sua equipe frequentemente e os nomes das pessoas que ajudaram a escrever as cartas. Como Timóteo ou Silas. Paulo estava sempre acompanhado dos companheiros missionários de viagem, trocando ideias enquanto conversavam, debatiam e ensinavam. Está escrita a Timóteo. Certo. Então Paulo reunia as pessoas certas numa sala e juntava material novo e antigo. Depois eles contratavam um escrivão profissional e faziam rascunhos até estarem satisfeitos com o texto final. E aí enviavam a carta. Sim, a carta era entregue a uma pessoa de confiança, que também recebia instruções sobre como recitar a carta para os destinatários. Recitar, tipo, ler em voz alta? Isso, naquele tempo, muita gente não sabia ler. Paulo fala mais de uma vez em suas cartas que elas deveriam ser lidas em voz alta e é por isso que muitas vezes elas soam como longos discursos. Então, para nós também é importante ler e ouvir essas cartas do início ao fim para podermos entender como cada parte contribui para o todo. Exato. Mas cada cultura tem as suas próprias regras sobre como organizar uma carta, e no primeiro século existia um formato padrão. Primeiro temos a abertura, que cita o nome do autor e do destinatário. Em seguida, uma oração de agradecimento ou uma saudação. E depois, o corpo da carta. Essa parte explica por que a carta foi escrita, algo que precisamos saber ou tomar alguma atitude. Certo, e por fim vem a conclusão, que pode ter saudações, planos de viagem, um pedido final ou uma oração. Então é útil ver como uma carta no Novo Testamento se divide nessas partes. Sim, pega como exemplo a carta de Paulo aos Efésios. Tudo bem. Temos a abertura e depois uma longa oração de agradecimento a Deus. E no meio dessa oração de abertura, Paulo apresenta a ideia principal da carta inteira. Ela fala sobre o plano de Deus. De unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Mas o que isso quer dizer? À medida que lemos a carta, Paulo vai repetir e desenvolver essa ideia complexa. Certo, mas quando você está lendo o corpo da carta, é fácil perder o foco daquilo que Paulo está falando. Com certeza, a carta aos Efésios tem quase 3.000 palavras. E comparada com as outras cartas dele, essa é bem curta. Mas lembre-se que Paulo escreveu essas cartas para serem lidas em voz alta. Por isso, ele geralmente indica a progressão do pensamento usando palavras de transição como portanto, ou por essa razão, ou por isso. Ah, entendi. Então o corpo da carta aos Efésios se divide em muitos parágrafos, mas todos começam com essas palavras de transição. Isso mesmo. Cada parágrafo tem sua própria ideia principal. O primeiro explica por que Jesus ressurreto é rei de tudo e de todos. Quanto a vocês, não israelitas, agora estão incluídos na nova humanidade que Deus está criando. Portanto, a nova família única de Deus é formada de pessoas de todas as nações. E assim, Deus unificou a humanidade em Jesus. Essa é a ideia central aqui. Certo, e esse tema une todos os parágrafos do capítulo 1 ao 3. Então, chegamos ao capítulo 4 e temos uma transição importante. Por isso. Sim, essa palavra de transição é uma ligação entre a primeira metade da carta e a segunda. Deus uniu uma nova humanidade em Jesus. E por isso que? Boa pergunta. Vamos continuar. Vou resumir os parágrafos do capítulo 4. A nova humanidade de Deus é realmente diversificada. Assim, precisamos viver unidos com uma nova criação de Deus. Portanto, como somos um, devemos aprender a amar e perdoar uns aos outros. Toda essa parte fala sobre viver em união.
Exato. E desse jeito, podemos ver como todas as partes da carta se encaixam em um fluxo de pensamento. Deus uniu uma nova humanidade em Jesus. Então, vivam de modo que promovam essa união. Fica mais fácil para entender se dividir em partes menores, tipo um mapa. Aí eu não me perco. Certo, e você pode ler cada carta do Novo Testamento desse jeito. Divida o texto em partes menores, para ver a mensagem de cada parágrafo. Depois, procure ideias repetidas e palavras de transição, para ver como essas partes se conectam. Então você verá como os apóstolos combinaram de forma brilhante todas as peças para formar uma obra literária que falou aos primeiros seguidores de Jesus e ainda fala conosco hoje. Conseguiram escutar bem dessa vez? Sim, conseguimos. Eu tô tendo que fazer um malabarismo aqui para poder conseguir escutar. Tô botando um fone de ouvido através do meu celular para poder pegar, porque quando eu compartilho o som, aí parece que ele tá roubando o som do meu computador. Pronto. Deixa eu voltar. Pronto, algum comentário, pessoal, desse vídeo? Não. Então vamos continuar. As cartas seguiam as convenções literárias da época. Exigiam planejamento cuidadoso e eram estruturadas como unidades coesas, pois custavam caro para serem escritas. É importante ler e compreender as cartas em seu contexto original, onde o autor escrevia a carta como uma palestra, que seria lida pelo mensageiro na presença da comunidade cristã a qual foi endereçada. Identificar as palavras de transição e utilizar uma Bíblia que agrupa o texto em parágrafos nos ajuda a compreender a mensagem que o autor quis transmitir. Mais informações sobre a carta. Cartas de Paulo, Coríntios. Os temas principais lá: divisões na igreja, templo do Espírito Santo, a ceia do Senhor, os dons do Espírito Santo, contribuição e ação social. Então, lá em 1 Coríntios temos sobre o casamento, a ceia do Senhor, no capítulo 11, os dons espirituais, 12 ao 14, o amor de Deus, capítulo 13, a ressurreição, capítulo 15. 2 Coríntios, a glória da nova aliança, 3, o ministério da reconciliação, no capítulo 5, incentivo à contribuição, capítulo 8 e 9. Você vê aqui uns temas que a gente agrupou aqui só como uma síntese, né, do que é falado nas cartas aos Coríntios. Na carta aos Gálatas, temos justificação pela fé, viver pelo Espírito, advertências e instruções. Então, lá em Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. Em Efésios fala o plano da salvação. Aí no capítulo 1, a Trindade na salvação. Capítulo 2, salvação pela graça. Capítulo 5, encher-se do Espírito Santo. E capítulo 6, a armadura de Deus. Alguém quer continuar a ler esses resumos aqui a partir de Filipenses? Eu posso continuar. Só dá para você abrir um pouquinho mais para mim? Sim, claro. Um pouquinho. Obrigada. Tá ótimo. Filipenses, temas. Uma igreja agradecida, trabalho iniciado principalmente por mulheres. Principais passagens. Cristo, o servo, né? De 2 de 5 a 11. Colossenses, temas. Cristo, a cabeça da igreja, a advertência contra a sabedoria do mundo. Principais passagens: a supremacia de Cristo, livres do legalismo, deveres sociais. Aí vem Tessalonicenses, tema: grande perseguição, mas grande conversão de judeus e gregos. A segunda vinda de Cristo. Principais passagens: a vinda do Senhor. Orai sem cessar.
Yeah. Deixa Filemon? eu- Não. Deixa eu ver se... Em cima, né? Só tem que descer isso. Tito. Tito. Temas. Tito, né? Uhum. Temas. Era um amigo amado de Paulo, mensageiro de Corinto, designado por Paulo em Creta como supervisor das igrejas. Principais passagens, de 4 a 7. A fé não vem pelas obras, de 3 a 8. As boas obras são necessárias. Efésios 2, 10. Filemon, temas. Intercessão de Paulo por Onésimo. Onésimo, que se converteu por meio de Paulo. Principais passagens. A irmandade cristã deve estar acima das classes sociais. Vocês notam que existe um tema muito comum, né, sobre a unidade, e a gente vê que, como era muito dividido em classes sociais, em castas, né, hoje em dia a gente tem diferenças apenas assim, mais ideológicas, né, e que às vezes se tornam bem difíceis de conseguir ter uma unidade, muito por causa que é muito voltada sobre ideologias. Mas naquela época as divisões eram mais de considerar aquela classe realmente inferior, né? Então, os judeus consideravam os não-judeus como sendo cachorros, né? Tem alguns cantos que chamam de cães, tem alguns locais que chamam de porcos, né? Então, a gente vê como os judeus eles se consideravam um povo realmente exclusivo, né? E tudo isso pelo chamado de Deus, realmente, para ser um povo separado, santo. Porém, aquilo meio que criou um certo orgulho deles, né? Eles consideravam os outros nem seres humanos, vamos dizer assim, né? Eram apenas animais, né? E já os gregos, eles consideravam os judeus como um povo de baixo QI, de baixa compreensão, né? E eles eram mais nobres, mais ricos, né? Possuíam mais poder financeiro do que os judeus. Então eles consideravam os judeus uma classe inferior nesse sentido que eles não tinham os recursos, né? Que os gregos tinham. Então você vê isso já acontecendo naquela época, e a luta de tanto Paulo como os outros apóstolos era trazer a unidade e de mostrar que todos eram iguais em Cristo, né? Principalmente você vai ver isso em Romanos, é um grande tema, né? Romanos, Colossenses, você vai ver Paulo querendo trazer ao povo a compreensão e a unidade de Cristo, né? Em Cristo não existe mais homem ou mulher, não existe mais escravo ou senhor, né? Não existe mais judeu ou gentio. Agora todos somos um em Cristo e recebemos uma nova identidade, que é a identidade celeste. Agora somos irmãos em Cristo, não existe mais essa separação, né? Trazendo um pouco para os dias de hoje, temos fundamentos, né? E inclusive fazendo um pouco da propaganda do primeiro módulo, seriam exatamente as doutrinas que a gente não negocia como um cristão. Então, se existem outros cristãos que se dizem cristãos, mas não creem nos fundamentos da fé, a gente não considera como irmão, a gente considera como uma seita, né? Que não estão querendo buscar o que é a verdade bíblica, né? Enquanto que existem, mesmo dentro daqueles que acreditam nesses fundamentos, né, da fé cristã, ainda existem muitas nuances e muitas diferenças. Como, por exemplo, os presbiterianos e os batistas, né? Os presbiterianos fazem batismo por aspersão, que é só jogar água na cabeça, e os batistas, eles batizam por imersão, que é mergulhando.
os presbiterianos acreditam no batismo infantil, né? E já os batistas é somente o batismo quando você tem a consciência que você está acreditando em Cristo e tal, e você vai e se batiza. Né? Os presbiterianos acreditam que existe a predestinação, o livre-arbítrio é apenas depois que você se converte, ou então antes de Adão cair existia um livre-arbítrio, depois quebrou o livre-arbítrio. O homem sem Cristo ele não tem livre-arbítrio, ele está completamente preso ao pecado, ele vai sempre querer o pecado e querer o mal, enquanto que os batistas acreditam que existe o livre-arbítrio de os homens quererem a Deus ou não quererem a Deus, escolherem a Deus, né? Quando Deus escolhe, logicamente, né? Deus está atraindo e a gente se sente atraído e responde essa atração. Aí eles acreditam que existe o trabalhar tanto de Deus como do homem, e aí o homem se converte. Enquanto que o presbiteriano acredita que é só da parte de Deus. O homem está completamente cego, e lá e Deus vem, trabalha, e então é por isso que eles acreditam que existem uns que são predestinados, escolhidos, e esse pessoal vai ser salvo, enquanto que o resto vai tudo perecer, né? Então você nota quantas diferenças existem em apenas duas denominações que são bem conhecidas, né? E além dessas denominações existem várias outras e que acreditam em muitas outras coisas. Nós, como cristãos e lendo a palavra de Deus, a gente vê que a gente precisa considerar esses irmãos como os irmãos em Cristo. Somos da mesma família. Não quer dizer que o que acreditam que batismo de criança não vai para o céu, e o que não acredita vai. Essas doutrinas não são doutrinas inegociáveis, vamos dizer assim, certo? São apenas algumas diferenças. Então, nosso dever, né, é a gente buscar a paz e a unidade, e querer a unidade com os nossos irmãos nos dias de hoje. Então, foi apenas um parênteses daí, para que a gente possa ter uma compreensão, né, sobre a unidade. Eu acredito impossível ter a unidade com todos os cristãos e os que se dizem cristãos, né, pela questão de muita ideologia no meio, de muita doutrinas que não são bíblicas. Então, nesse aspecto, a gente realmente não conseguiria, a não ser com uma grande obra do Espírito Santo e trazendo o povo a ter um mesmo pensamento em Cristo, né? Que é o que a Bíblia convida a gente. A gente tem o mesmo pensamento em Cristo, e aí a gente consegue, né? Nós seremos irmãos realmente. Então vamos continuar lá. Alguém quer fazer alguma colocação aí de tudo que eu falei? Não é engraçado, né? Porque as diversidades ainda continuam, né? É tão engraçado, começou naquela época e parece que as coisas só, né, só vão, né, tendo continuação, né? Não teve assim, é tudo uma continuação. Hoje em dia existe muito mais diversidade de Com pensamento certeza. do que existia naquela época. Né? Naquela época eram pequenas minúcias assim, e E aí hoje muito mais. hoje em dia é muita diferença, mas mesmo assim a gente quer buscar a unidade, né? A gente ora para que a igreja Claro. seja uma, né? E lá falam das castas, tudo, né? Na Índia ainda existe isso, né? A questão das castas, né? É, E não sei se deve ter em outros países, mas eu sei da Índia. Então né? É tão engraçado como algumas coisas ainda meio que pararam no tempo, né? exatamente. Então vamos continuar lendo aqui sobre Romanos agora. Quem puder continuar essa parte aqui. Ok. Eu continuo ou alguém quer continuar? Continuo? Então, Eu Então posso vamos lá. continuar. Ah, Vai então continuar? pode ir, Flávia. Pode ir, Flávia, por favor. Ah,
Tá. Eu tô com um pouco de tosse, se eu começar a tossir, eu paro. Tá bom. Romanos, parte 1, justificados do pecado pela fé. O gentil pecador e o judeu pecador, capítulo 1, 16 a capítulo 8, 39. O gentil culpado e pecador, capítulo 1, 18 a 32. O judeu culpado e pecador, capítulo 2, versículo 1 a 3, 20. A resposta do evangelho, justos por meio da fé, 3, 21 a 5, 11. Justificados pela lei da fé, 3, 21 a 5, 11. A lei não é anulada pela graça. O judeu permaneceu judeu. Filhos de Deus, 5, 1, 11. Adão e Cristo, 5, 12. A escravidão da justiça, obediência por meio da fé, 6, 15. Parte 2. Israel, o povo da promessa. Primeiro, não anula o propósito quanto a Israel. 9, 1 a 30. Porque nem todo Israel é verdadeiro Israel. 9, 27 a 29. Um remanescente eleito será salvo. 9, 27 a 29. O segundo, cumpre a promessa a Israel. 10, 1 a 21. Mas Israel procura a salvação por obras. 10, 14. E tropeça. 9, 32, por causa da incredulidade. 10, 18, 21. Confirma o futuro de Israel. 11, 1 a 36. A queda de Israel torna-se bênção para os gentios. 11, 1 a 24. E todos os Israel será salvo num dia. 11, 25, 29. Parte 3, vida cristã. A vida cristã e os aspectos sociais. 12, 1 a 15, 13. A base, consagração e renovação. 12, 1 ao 2. O fruto, o serviço e o amor aos outros. 12, 3 a 21. A vida cristã, os aspectos... Pode Quer falar continuar. alguma coisa? Desculpa, você está lendo do seu aí, né? Porque eu estava tentando aumentar aqui, mas... Não precisa, eu estou com o papel aqui. Ah, tá, perfeito. Tá? Obrigada, não precisa. 2, a vida cristã e os aspectos civis. 13, 1 a 14. Sua expressão, submissão consciente. 13, 1 ao 7. Seu fundamento, amor pelo próximo. 13, 8 ao 14. A vida cristã e os aspectos mútuos. 14, 1 a 15, 13. O princípio, consideração mútua. 14, 1 ao 23. O incentivo, o exemplo de Cristo. 15, 1 ao 13. C, suplemento. 15, 14 a 16, 27. Continua lendo ou você quer aí? Alguém quer... Luiz, você pode continuar? Posso. Sim. Eu tava tentando imprimir aqui, Por mas favor. a impressora tá dando problema. Ah. Você quer continuar? Você quer continuar imprimindo, que eu posso ler aqui. Depois você... Eu tô tentando fazer a impressora funcionar, mas tá difícil. Ó, tá cuspindo aqui. Não, pode ler então, por favor. Jefferson. Eu vou lendo aqui, então. Cartas gerais. Desculpa, deixa eu só encontrar aqui o tamanho bom. Ok. Carta aos Hebreus. Autor desconhecido. Não pode ser uma carta de Paulo porque não tinha sua assinatura manuscrita presente em todas as outras cartas. Um adendo aqui, só para que a gente possa falar sobre isso. Existe uma... entre os teólogos, tem uns que acreditam que Hebreus foi escrito por Paulo. E tem outros que não acreditam. O estilo literário da carta é muito parecido com o estilo de Paulo. Porém, porque Paulo, em todas as suas cartas, ele escreve, ele fala que é ele que está escrevendo, ou alguém está escrevendo por ele. Ele não faz isso aqui nessa carta, né? Ou ele ou quem escreveu. Então, assim, acredita-se que não foi ele. Tá certo? Mas só que você sabe que existe essa disputa, né? Redigida provavelmente antes da destruição do templo, ocorrida em 70 depois de Cristo. Olha, marca essa data, que essa data aqui é muito importante na história da cristã.
foi onde ocorreu, Jerusalém foi sitiada, colocaram selos, assim, selaram todas as portas e tocaram fogo, né? E todo o templo foi queimado nesse dia, né? Então, Jesus falou assim, não restará pedra sobre pedra, e realmente todo o templo foi queimado e destruído, e até alguns tijolos lá, algumas partes que eram de ouro, né? Eles tiraram tudo, não ficou pedra nenhuma, né, do templo. Então, redigida provavelmente antes da destruição do templo, ocorrida em 70, porque ainda menciona os rituais sacerdotais da remissão do pecado. Então, pelo fato de não falar sobre destruição e não ter, e ainda continuar com alguns ritos sacerdotais, que é algo, prática do templo, aí acredita-se que ele foi escrito antes do ano 70. Traz luz à forma de ler e interpretar o Antigo Testamento, sob a ótica da vinda do Messias. Os rituais da lei são a sombra do que viria ser revelado em Cristo. Em seu ponto central, em Hebreus 8, 1 e 9, 28, descobrimos a pessoa de Jesus, sacerdote de uma nova aliança. Este escrito não quer acentuar o sacerdócio e o sacrifício do templo de Jerusalém, né? É destacado o sacerdócio fiel, misericordioso de Cristo. Tem uma parte no texto de Hebreus que ele fala assim, né? Que existe o sacerdócio levítico, que foi através dos homens e dessa linhagem de Levi, mas Jesus agora faz parte de uma outra linhagem, de um outro sacerdócio, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né? E tem lá em Hebreus, que era, não se sabe a linhagem, de onde veio esse rei, né? Que veio lá na época com Abraão. Então, não se sabe de onde veio, né, esse rei e tal. Então, ele veio e, segundo essa ordem daí, é que Jesus vem e ele institui uma nova aliança, não com o sangue dos animais, mas com seu próprio sangue. Então, isso aí vai tudo ser falado em Hebreus. Isso aí não é coisa de teologia da cabeça de pastores ou padres ou o que é que seja, né? É algo que está lá realmente em Hebreus. A melhor carta que você vai poder ler sobre essa transição da lei de Moisés para a lei de Cristo. Então, se você quiser entender bem e o que vai falar bem sobre essa transição, não existe carta melhor do que Hebreus. Essa vai ser a melhor. Então, Tiago. Este Tiago não foi o apóstolo irmão de João, né, que era o Tiago maior, mas sim um dos irmãos de Jesus, que se converteu possivelmente após a sua ressurreição. Tem como objetivo tratar da vida prática de hoje. Então, os principais temas da carta, né? Perseverança, o combate à acepção de pessoas, fé e obras, domínio da língua, opressão dos ricos, a oração da fé. É a oração da fé e não a unção com óleo que produz a cura. Depois a gente pode decorar esse versículo da semana lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quer ler essa daqui, Luiz? Posso perguntar uma coisa? Claro. Quando você falou ali, desculpa, era pouco lá atrás. Quando você falou da destruição do templo, que foi ocorrida em 70 depois de Cristo, sim. Você falou sobre colocaram que Jerusalém foi sitiada e colocaram o selo nas portas, certo? Uhum.
Quais Tem selos até são? algumas dessas portas, a grande maioria dessas portas que foram seladas, elas ainda permanecem hoje, não se entra mais por essas portas, né? Em Jerusalém. Mas eles foram seladas que não foram atacadas? Não foram destruídas? Onde tinha o selo nessas portas? Jerusalém em si, ela não foi totalmente destruída, né? A Jerusalém antiga, porque o que a gente tem hoje de Jerusalém é uma Jerusalém que está a uns 5 metros, 6 metros acima do que era a Jerusalém antiga, né? Então tem muitos escombros, é por isso que eles fazem aquelas escavações lá em Jerusalém para tentar encontrar coisas antigas ali, né? Então, tem muita coisa que estão lá no fundo. A única coisa que eles acreditam que tenha restado do templo é onde é o Muro das Lamentações, que é um muro que era adjacente ao templo, não fazia realmente parte do muro realmente do templo, mas ele era um dos muros adjacentes do templo. Então, acredito que é a única coisa que sobrou e é por isso que eles estão sempre lá, né? Todos os dias vão lá e fazem aquela oração de lamentação. Né? Acredito que aquilo foi a única coisa. E tem outros que acreditam que o templo não era naquele local, onde tem a mesquita hoje, né? Tem a mesquita muçulmana hoje, mesquita de Omar. Acreditam que aquela mesquita ali, ela, ela foi construída num local onde tinha era um, um outro, uma outra casa, assim, um outro local onde haviam eventos judaicos, mas não era o templo, né? E acredito que o templo era em outro local em Jerusalém e que eles descobriram hoje, recentemente, um local que possivelmente é o local onde era o templo, porque existia um rio, conseguiram encontrar um riozinho lá e acreditam que no templo existia esse rio, porque tem muitas alusões na palavra e até em Apocalipse de um rio fluindo do templo. Entendi. Então acharam esse riozinho lá e aí eles estão querendo reconstruir o templo antes que não poderiam reconstruir o templo porque era a mesquita, né? Acreditavam que era onde estava a mesquita, acham que agora não é mais ali, que na verdade era em outro local. Então eles estão continuando até ter realmente certeza, mas eles já estão começando a fazer as coisas do templo, já tem até vestimentas sacerdotais, tudo preparado para essa construção do templo. Então, quando eles descobrirem realmente que foi em outro local, certeza, aí eles vão reconstruir o templo. Entendi, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Colocação? Então, manda brasa lá, Luiz. Eu não consegui imprimir, então vou ter que ler na tela mesmo. Cartas de Pedro. Vemos em Pedro um processo de amadurecimento, desde o seu tempo de discípulo de Jesus até a responsabilidade de condução da primeira igreja. Cartas destinadas aos irmãos judeus e gentios da Ásia Menor. O sofrimento por causa do evangelho, ressalta os deveres sociais e familiares. Pedro aconselha aos presbíteros, a qualidade de presbítero. Sabendo que seria morto pela fé, Pedro diz que buscaria meios para que suas mensagens pudessem continuar sendo propagadas após o seu martírio. Menciona as cartas de Paulo, que já eram circuladas nas igrejas dispersas. Cartas de João. João era um dos discípulos mais chegados a Jesus. Suas cartas tinham um teor universal, não se tratando somente das questões locais às quais eram destinadas, mas as igrejas cristãs como um todo. Tem um foco na posição como filho de Deus e a reconciliação através de Jesus, nosso advogado junto ao Pai. Visa contra-atacar o gnosticismo, conhecimento místico, que se multiplicava naquela época, nem receber a estes.
nem Andar na receber luz. as doutrinas Ah, isso. gnósticas, né? Depois eu posso falar um Tá, pouquinho entendi. sobre isso. Andar na luz, viver o evangelho e amar o irmão, porque Deus nos amou primeiro. Judas. Não era o Judas Iscariotes, mas um dos irmãos de Jesus, convertido após sua morte e ressurreição. Judas, em sua breve carta, traz seguras ilustrações que aparentam ser direcionadas a um público conhecedor não somente das Escrituras, como também dos escritos e tradições judaicas, incluindo o livro de Enoque. Depois tem uma pergunta sobre o livro de Enoque. Sim. Quer dizer, várias. Bom, Judas combateu os ensinos enganosos infiltrados na igreja, incluindo a hipergraça, em que se confunde com a graça, confunde a libertinagem. graça com libertinagem. Eu acho que é até aqui, né? Pronto. Só um pouquinho sobre o gnosticismo, lá que João, você vai ver nas cartas de João, ele fala sobre. Tem uma parte que fala assim: colocar em prova, né, todo espírito, né? Espírito que não confessa que o Pai, que Jesus veio em carne, não provém de Deus. Isso daí não é que você vai sair perguntando para os demônios se acreditam em Jesus, se Jesus veio em carne, não, sabe? Porque tem muitos pastores que usam esse versículo para poder achar que é uma coisa espiritual, para sair perguntando aí quando tiver expulsando demônio, ou em uma pessoa tiver endemoniada e falando assim, aí faz umas perguntas, aí usa esse versículo. Na verdade, o que estava acontecendo lá é que esse grupo gnóstico, não confundir gnóstico com agnóstico, tá certo? Agnóstico é sem conhecimento e o gnóstico era com conhecimento. Era um povo seleto, que também era grego, certo? Eles provinham um pouco da filosofia de Platão, dualista, e eles acreditavam que Deus, Yahvé, não era o Deus verdadeiro. Ele era um deus inferior, que ele chamava de demiurgo, né, um deus menor, que tinha criado a matéria e aprisionado os homens na matéria. Então, nós, na verdade, o corpo era como se fosse um aprisionamento do espírito. O espírito era que vinha de Deus, o Deus das luzes, o Deus superior, e o Yahvé teria aprisionado. E eles usavam a questão de Gênesis, quando Deus não quer que os homens tenham conhecimento do bem e do mal ali, porque ele não queria que o homem conhecesse de onde ele tinha provindo e que na verdade ele não era o criador, que Yahvé não era o Deus dos homens, na verdade, né? Então essa era a mentalidade gnóstica. Eles acreditavam que a matéria era má. Então Jesus, para eles, era um espírito. Ele não tinha carne mesmo, corpo. Porque se o corpo era mau, Jesus ele não teria vindo em corpo. Ele era apenas uma figura que ele andava assim, né, que tipo um holograma assim que aparecia nos lugares e tal, e ele ensinava, né, aquilo ali. E quando foi crucificado, na verdade foi o Cirineu, né, que tomou a cruz ali, que foi crucificado, não foi na verdade Jesus, porque ele não poderia ser crucificado, porque ele não tinha corpo, né? Então inclusive os islâmicos, eles acreditam nessa doutrina de que Jesus na verdade não foi crucificado, foi uma outra pessoa no lugar de Jesus, né? Então é influenciado os islâmicos, ele é influenciado nessa doutrina com a doutrina gnóstica. E na doutrina gnóstica você vai ver, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, já ouviu falar? Evangelho de Maria Madalena,
aí tem Evangelho de Judas. Todos esses evangelhos, eles têm cunho gnóstico. Se você for ler, você vai ver doutrinas gnósticas dentro desses evangelhos. E é por isso que a igreja rejeitou como não canônicas. Então, não fazem parte do cânon porque elas contêm heresias. Elas não provêm dos apóstolos mesmo. Elas foram escritas depois e tinha... ou então, na mesma época, perto da época lá, mas tinham conteúdos que não provinham dos apóstolos, que eles rejeitavam. Então, João, desde aquela época, ele combatia essa doutrina. E depois, os discípulos de João, né, teve Policarpo, que existem escritos de Policarpo, que é um dos pais da igreja. Tanto Policarpo, e depois de Policarpo teve Irineu de Leão. Esses pais da igreja, eles escreveram também sobre o gnosticismo. Tem um livro de Irineu de Leão que se chama Contra o Gnosticismo. E ali você vai, se você quiser aprender um pouco, saber mais sobre essa doutrina e o que eles pregavam, se você ler essa carta, ele era um neto espiritual de João, né? Ele escreveu, você vai ver tudo o que eles pregavam, tudo o que eles acreditavam. Então, assim, só para que você tenha um pouco de entendimento sobre o gnosticismo, que foi a primeira heresia contra a igreja que surgiu, foi o gnosticismo. Existe alguma denominação que acredita nisso? Olha, o espiritismo, ele provém um pouco desse lado. Aquelas esotéricas existem muito no esoterismo e tal, existe muito dessa coisa no candomblé também. Eles acreditam que você pode elevar o seu espírito. Toda essa coisa de elevação de espírito é para que você não mais assim, não, o seu espírito esteja maior do que o seu corpo, né? E existe um pouco disso na Bíblia, mas não é sobre quando ele fala carne, são os desejos da carne por causa do pecado. Enquanto que essas outras doutrinas dizem que é apenas o seu corpo. Então, o seu corpo quer dormir, o seu corpo está com fome, o seu corpo. Então, tudo isso é o seu corpo. Então, que você tem que lutar contra, ou você pode elevar o seu espírito, né, até você ter uma transcendência na sua mente. Né? Toda essa coisa de alcançar o nirvana no budismo, né? Alcançar toda essa coisa de elevação espiritual para você ter uma nova consciência. Tudo isso ele provém um pouco do gnosticismo. Eles são muito esotéricos, assim, né? Toda a doutrina era muito. E é interessante, se você for estudar sobre eles, eles tinham também sacerdócio, eles acreditavam numa coisa sobre o casamento espiritual entre. Por exemplo, os Mormons, eles herdam um pouco disso. Que eles acreditam num casamento espiritual entre um homem e uma mulher, que esse casamento vai para a próxima vida. Então, o homem e a mulher que casou aqui, eles se casam eternamente, eles serão deuses em um outro mundo. Então, o mormonismo, ele herda um pouco disso também. Né? É bem interessante. Posso fazer uma outra pergunta que eu lembrei agora, Jefferson? Estava lendo, acho que Coríntios, e Paulo cita os superapóstolos. A quem que ele está se referindo? Tinham muitos que se diziam apóstolos, né? Ah, entendi. Mas não era nenhum dos outros apóstolos. Não, tem assim, os apóstolos, por exemplo, Tiago e Pedro, eles eram como se fossem os superapóstolos, pelo sentido de que Pedro tinha sido escolhido por Jesus para apacentar a igreja, né? Tinha falado exclusivamente para Pedro, assim, apacenta a minha igreja, né? E Tiago, ele era irmão de Cristo, né? Então, e João também, né? Assim, ele foi aquele apóstolo que deitou no colo de Jesus, né? Muito querido. Judas também, esse aqui, né? Irmão de Jesus. Então,
tinham esses apóstolos que eles eram mais considerados, vamos dizer assim. Já Paulo, ele era um apóstolo, que, como ele mesmo fala, né, como se fosse um nascido depois, né? Ele tinha muitos cristãos na época que não consideravam Paulo um apóstolo, de verdade, porque ele não andou com Jesus, ele não foi escolhido por Jesus a dedo enquanto em vida, né? Ele foi escolhido por Jesus a dedo depois que Jesus ressuscitou, né? E aparece, e não aparece, só aparece para ele ali, né? Não aparece para os outros, os demais apóstolos, né? Mas os demais apóstolos acreditam pelo fato de que, pelo depoimento, né, tanto dele como os que estavam com ele, sobre o que aconteceu no caminho, na viagem dele para Damasco, né? A conversão de Paulo também mostra que realmente só um encontro com Jesus realmente poderia ter feito aquilo, que ele antes queria matar e assassinar os cristãos, agora ele se torna um, né? E aí ele fala, né, que esses superapóstolos, assim, ele fala isso, essa questão de superapóstolos, meio que como uma ironia um pouco, que Paulo tem muito desse sarcasmo, ironia, assim, muitas coisas que ele fala, né? Eu senti um Como, pouco. como aqueles apóstolos que estavam defendendo os judaizantes, que queriam que os gentios vivessem como judeus. Aí na carta de Gálatas, Paulo ele repreende Pedro. Você vai ver Eu não isso aí na cheguei em carta. Gálatas ainda, tá? É. Em Gálatas, Paulo ele chega e repreende Pedro, porque ele fala assim: você antes estava comendo com os gentios, e depois, quando chegam esses judaizantes, Ah, eu vi você sim. passa para o outro lado, você agora fica como sendo judaizante É, também. Então, eu acho que eu vi Paulo ele essa parte, sim. repreende. Aí ele fala isso, esse super apóstolo, meio como ironizando um pouco, porque esses apóstolos eles eram um pouco judaizantes também, né? Até que há aquele concílio de Jerusalém, né, que a gente viu lá em Atos, Aham, para conciliar e dizer assim, gente, não vamos botar esse peso nos gentios, não. Eles não precisam se tornar judeus, entendi. né? Então é um É, não, pouco porque eu senti disso um aí. pouco isso, senti uma divergência, e quando eles Aham, citam super apóstolos, meio que num tom meio que, tipo assim, eles acham que sou melhor do que eu, mas eu que, na exato. verdade, que tô me ferrando mais que todo mundo aqui. É, exatamente, porque ele era o que era mais perseguido, né? A perseguição É, de Paulo, assim, contra Paulo, né? Ele fala assim: ah, vocês se consideram apóstolos? Eu muito mais, né? Aí ele fala: fui náufrago, recebi apedrejamento, fui tido exatamente, como é. morto, né? Então, assim, ele vai contando ali o que ele passa, né? De perseguição e de sofrimento por Cristo, né? Minha dúvida era se esses super apóstolos eram de fato os apóstolos ou eram pessoas que É, se diziam tinha, apóstolos, mas não eram. tinha os apóstolos mesmo e tinham outros também que se diziam apóstolos também, né? Entendi. Que se diziam que eram apóstolos, mas não tinham a marca de Cristo, vamos dizer assim, que é você sofrer pelo nome de Cristo, como eles sofreram, e também ser um que era escolhido a dedo por Jesus, né? Uhum. O apóstolo foi que era apontado mesmo por Jesus. Aí tem apóstolo e tem também é, é, missionário. As palavras, tanto para apóstolo como missionário, elas são a mesma palavra no original, apóstolos, né? Só que aí o que aconteceu? Tinha o apóstolo de Cristo e o apóstolo da igreja. Aí quando a Bíblia foi traduzida para o latim, eles colocaram essa palavra missionário como sendo aqueles que eram levantados pela igreja para continuar, né, a obra. Então, assim, hoje em dia existe um pouco de confusão sobre isso, sobre apóstolos e tal, mas o que a gente tem que entender é que era tudo a mesma palavra, tanto missionário como apóstolo. Então, na Bíblia vai falar apóstolos várias vezes, né? Tá claro, obrigado, gente.
Então, acho que é até aí. Então, a gente aqui termina, né? E queria saber se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Alguma coisa, Jaqueline? Não, estou só dando uma olhada aqui, revendo. Então, Judas aqui, vocês entendem, né? Que não era o Judas Iscariotes, Sim, ele era o irmão de Sim. Jesus. Esse João aqui não era João evangelista ou João primo de Jesus, era o João era o outro. apóstolo que se deitava, tanto o da carta quanto o do evangelho, todos são do mesmo João, né? Sim, Lucas foi o que escreveu o evangelho de Lucas e Atos, e Lucas é o companheiro de Paulo em uma das viagens, chamava João, desculpa, não Lucas, Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele era um dos missionários, companheiros de Paulo, que se chamava João Marcos, que você vai encontrar em Atos, tá. que escreveu o Evangelho. Engraçado, E os demais né? apóstolos não tem nenhum... Ah, desculpa. Não, pode falar? Não, minha pergunta, os demais apóstolos não tinha nenhum... Não tem nenhum registro de nada? Tem, tanto em Atos, meio que uma continuação, né, do que De foram Lucas, né? de Lucas, é uma continuação do Evangelho, o chamado de Jesus para os apóstolos, e eles continuavam, né? Só que em Atos vai ter muito mais viagens missionárias de Paulo, né? De Paulo e alguns relatos também de Pedro, mas não vai falar muito sobre os demais apóstolos. Existe um livro que é de Eusébio de Cesareia, que ele foi também um dos pais da igreja, no século IV. Ele escreveu, na época de Constantino, né? Ele escreveu um relato sobre os demais apóstolos e para onde cada desses apóstolos foram evangelizar. Então é nesse livro que você vai encontrar o relato de Pedro morrendo de cabeça para baixo, dizendo que não é digno, e muitos historiadores e pastores fazem pregações sobre esse evento, né? Que Pedro falou assim: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, e aí ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Né? E os outros apóstolos, onde eles foram alcançando, né? Teve um que foi para a Índia, outro foi mais para a África, mais para o sul, outro foi para a Ásia, né? E saiu espalhando. Então você vai ler tudo isso num livro de Eusébio de Cesareia, chamado História Eclesiástica. Depois eu posso passar um link aí, dá para comprar esse livro pelo Amazon. Tá. É um livro fininho. Muitos do texto, assim, ele não tem uma fluidez tão boa para ler, mas tem muita coisa boa ali que você pode guardar de referência, sabe? Para você historicamente, que é considerado muito bom historicamente o livro e é aceito pelos teólogos. Entendi. Então, vamos fazer a Passa aí oração? depois o nome do livro e tem aquele. Você falou daquela série também, se você puder passar o nome direito. Lembra que você falou Do The Chosen? Não, é. Flávia pode falar aí do The Chosen, né, Flávia? Flávia é fã de Eu tô carteirinha. vendo, eu tô vendo já, tô começando do início de novo. Já vi o primeiro capítulo, não, o primeiro episódio, tô no segundo de novo. Do Cisne Moore. Realmente, eu sou. Como que é o nome? The Chosen. The Chosen. The Chosen? Eu vou escrever aqui eu vou escrever no chat aqui. Será que eu consigo escrever? Acho que eu consigo, né? Não, escreve lá no grupo, pode ser. Posso. Tá bom. É muito bom. Você tem que. Eu vejo que a melhor forma de você ver é você baixar o app deles e ver por lá.
do que você vê em outro lugar. Tá. Eles Você têm vai no ver. Netflix o primeiro season, tá no Netflix. Tem? Então, se você pode Ah, começar a ver no Netflix, ver se você gosta, e depois os próximos seasons, do Aí você 2 em tem que. diante, aí você baixa. Tem tanto É, o app do próprio The Chosen, como o Apple do uhum. Angel Studios, que aí você baixando um desses dois, aí você vai poder. O do Angel é da produtora, e o do The Chosen é do próprio do próprio seriado. tá Só que acho que do jóia. Angel paga, né? Não, eu baixei, não É? precisei pagar não. Eu fui ver um filme do Angel, pediu para pagar. Ah, sim, se você for assistir algum dos filmes deles lá dentro, sim, ele pede, para você É. pagar por fora. E tem Mas também o The Chosen não. o Porflix, né? Porflix também Ou tem The Pureflix, Chosen. Ah, tem lá também, certo. É, Esse lá tem Pureflix, eu não sei mais. se vocês conhecem, pessoal. Ele é tipo Netflix, mas só que com conteúdo mais cristão. Ou 100% cristão, Ah, eu diria assim, né? 100% cristão. É, é. É. Muito legal, todos os Porflix. filmes. Amém. Anotado. Vamos orar, pessoal. Eu queria fazer o pedido, Então, continuar, que a gente pudesse continuar orando pelo Ethan, que é o filho do Michael, né? Ele assistiu aquele culto que todo mundo da igreja orou por ele, né? De vez em quando o Michael posta coisas sobre ele. Se você quiser acompanhar, tá colocando muita coisa no Facebook. No Instagram É, também tem. no Instagram tem algumas coisas, mas eu acho que no Facebook ele tá postando mais. Ah, é. É, e, e é isso aí, vamos orar por ele, orar pelo ministério também do louvor de lá da igreja, né? Que o Michael ele é o diretor lá do Terrila, né? E que a gente ore para que isso não traga nenhuma dificuldade ministerial e que ele possa estar como família unida, né? Aproveitando, assim, não aproveitando, mas usando desse momento para buscar mais a Deus, buscar mais a unidade, em vez de ficar questionando, né? Nesse momento uhum, de aflição e de uma doença muito grave, geralmente, e é muito fácil acontecer, as pessoas ficarem questionando a Deus. Mas por que eu te servi tanto? Eu estou dando tanto fruto assim, o meu ministério tem dado tanto fruto na igreja, por que isso está acontecendo comigo? Mas se ele conseguir é, realmente focar assim, ele e a família dele, agora de buscarem a Deus e saber que esse momento Jesus mais do que nunca está andando com eles, né, e está ao lado. Eu acho que eles conseguem passar bem e pode ser um grande testemunho para a igreja, né? A gente Amém. continuar orando, se houver uma cura ali, pode ser um grande, grande testemunho, né, que Michael pode passar. Foi exatamente na época do lançamento do, do novo álbum dele, né? Acontecer isso assim é realmente muito difícil. Então vamos orar por ele e vamos orar por eles, né, como família, e vamos orar pela liderança da igreja e se vocês tiverem algum pedido de oração, a gente pode orar também. Então, se alguém quiser começar essa oração, eu posso terminar depois que orar. Se alguém quiser orar também depois, eu posso esperar um pouquinho e pode orar. Certo? Então vamos orar.
Oh, Jesus, nós oramos a Ti, Senhor Deus. Primeiramente, agradecemos por esse momento que temos de estarmos aprendendo mais da Tua palavra e entendendo melhor o contexto, Senhor Deus, histórico, literário, de como os apóstolos escreviam, Senhor Deus, o Evangelho, as cartas, Senhor Deus. E a gente possa aprender cada vez mais para entender e assimilar melhor e guardar nos nossos corações, ó Pai, a Tua palavra. Senhor Deus, nós queremos também orar pela família do Michael, Senhor Deus, que nesse momento está passando por um momento de tanta tristeza, Senhor Deus. Um momento de desespero, um momento de dor, um momento de que tá tudo nublado, tudo escuro, Senhor Deus. E ter alguém tão querido na família, Senhor Deus, doente, com uma doença tão devastadora, Senhor Deus. Queria te pedir, ó Pai, que tu pudesse primeiramente trazer paz ao coração deles, possa trazer fé, Senhor Deus, eles possam acreditar, Senhor Deus, que tu és o Deus, mesmo Deus que curava naquela época, pode curar nos dias de hoje, possa fazer a tua obra, Senhor Deus. E que também tu coloque a fé sobrenatural, a fé que venha de ti, Senhor Deus, que não depende de nós, que não depende da nossa força, mas que seja um dom, uma dádiva dado por ti, Senhor Deus. Que a fé é dom, vinda de ti, Senhor Deus. Traz e dá para eles, para que eles possam crer na tua provisão, na tua cura, Senhor. E eu queria te pedir que eles possam estar como família, Senhor Deus, passando juntos, Senhor Deus, e vendo a tua mão, ó Pai, guiando a vida deles e tu passando também por essa aflição juntamente com eles, Senhor Deus, porque tu se apraz, tu, tu também sofre juntamente conosco, Senhor Deus. É um Deus que veio e habitou entre nós e viveu a vida como um homem e morreu naquela cruz para que a gente pudesse ser perdoado. Tu sabes a nossa dor como um homem, Senhor Deus. Tu sabes a nossa dor, Senhor Deus. O que é sofrer, tu sabes o que é sofrimento. Então nós te pedimos, Senhor Deus, que tu possa trazer uma paz que excede em todo entendimento, Senhor Deus, aos corações deles, Senhor Deus. Uma unidade em família, Senhor Deus. E que eles possam ver a tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor Deus, cobrindo a vida do Ethan. E possa ser completamente sarados, completamente restaurados, Senhor Deus. Toda a igreja em unanimidade ora e busca e pede a Ti, Senhor Deus. Batemos na porta, suplicamos a Ti. Por favor, Senhor Deus, pela Tua grande misericórdia, nós Te clamamos, Senhor Deus. Concede, Pai. Concede essa cura, se for da Tua graça e do Teu agrado, Senhor Deus. Não sabemos os Teus planos, o que Tu tens, Senhor Deus, no Teu coração para tratar ou para fazer através desse acontecimento. Mas como igreja, nós te pedimos, Senhor Deus, humildemente, Senhor. Ó Pai, retira, Senhor Deus, essa doença, Senhor Deus, que destrói, que mata, Senhor Deus. Cura ele completamente. Revela o teu poder, Senhor Deus, à tua igreja. Faz um avivamento, Senhor Deus. Traz um avivamento para o teu povo, nós te pedimos. Uma cura dessa pode trazer, Senhor Deus, tantas pessoas incrédulas para perto de ti. Nós te pedimos, Senhor. Revela teu poder, faz a tua obra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Assim como também tantas pessoas que possam estar enfermas nesse momento. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão em leito de hospital, leito de morte, Senhor Deus. Pessoas com câncer terminal, pessoas com doenças incuráveis, Senhor Deus. Tu possa trazer, Senhor Deus, a tua cura. É incurável para o homem, ou para os remédios, ou para a ciência, muitas vezes, mas para ti nada é impossível. Tu podes curar, Senhor Deus. Nós te pedimos e clamamos a ti por todos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Não. Obrigado aí Obrigada. por mais um Obrigado aí dia. Espero que esteja sendo de aprendizado, né, para vocês e para Sim. mim.
que a gente possa continuar aí. Temos mais alguns encontros. Na quarta-feira eu não consegui, Jaqueline, mas na quinta-feira eu poderia fazer aqui, se ainda você puder, aquele Não, tá horário às bom. 5 horas. Eu trabalho até Flávia, às você 5, também talvez está eu chegaria intimada. umas 5h30, se não tiver problema. Flávia, se você não puder vir, tá tudo bem, mas eu também estendo aí o convite. Você está Sim, eu chamada a tenho que comparecer. confirmar, eu tenho um meeting, eu tenho que confirmar e eu te confirmo amanhã. Tá certo. E a mesma Tá, coisa para você, obrigada. Luiz. Para você e sua esposa. E traz aí a princesinha também. E a gente passar um tempo aqui, a gente poder conversar e tomar um café juntos. Eu esqueci até de perguntar, mas obrigado pela disponibilidade, viu, Jefferson? Não é quinta após amanhã, certo? Depois da manhã. É quinta da Na próxima outra semana. quinta, né? Então, Tá. na próxima lição, no próximo encontro, a gente ainda conversa sobre Tá o bom. encontro ainda, tá bom? Tá Tá Então, Deus joia. abençoe vocês. Amém. Amém. Boa Tchau, boa noite. noite, pessoal. Com Boa Deus. semana aí para Tchau. vocês. Boa semana. Deus Boa noite. abençoe. Boa noite. Amém.